o presidente Donald Trump decidiu agir. Tropas de elite americanas já chegaram ao Mar do Caribe, em uma das maiores movimentações militares dos últimos anos. Do outro lado, Nicolás Maduro está ficando cada vez mais preocupado e, em uma tentativa desesperada de mostrar força, ordenou o envio de mais de 25 mil soldados para se posicionarem ainda mais perto das forças dos Estados Unidos. Caças russos sobrevoam a região, navios venezuelanos patrulham as águas e a tensão cresce a cada minuto. O que era apenas um jogo de ameaças agora parece estar prestes a sair do controle. O que está acontecendo hoje no Mar do Caribe é muito mais do que um simples exercício militar. Estamos testemunhando um dos capítulos mais perigosos da história recente da América Latina. Um jogo de poder que pode mudar completamente o destino da Venezuela e redefinir o equilíbrio estratégico no hemisfério ocidental. Tudo começou há poucas semanas, quando o governo dos Estados Unidos anunciou o envio de tropas de elite e unidades navais altamente equipadas para a região. O que inicialmente parecia ser apenas uma operação de rotina, rapidamente se transformou em um alerta vermelho em Caracas. O Pentágono confirmou que 8 navios de guerra já estão operando próximos ao litoral venezuelano, entre eles o destroyer US Thomas Hoodner, navio equipado com sistemas avançados de mísseis e tecnologia capaz de detectar e interceptar ameaças a centenas de quilômetros de distância. Além disso, centenas de fuzileiros navais e forças especiais desembarcaram em bases localizadas em ilhas estratégicas no Caribe, como Porto Rico e Curaçao, prontos para qualquer cenário. Para muitos analistas, essa movimentação representa uma mensagem clara de Washington. Os Estados Unidos estão dispostos a usar força militar direta, se necessário, para pressionar o regime de Nicolás Maduro. A Casa Branca não comenta publicamente a possibilidade de operações ofensivas, mas fontes próximas ao Departamento de Defesa afirmam que a missão vai além do simples combate ao narcotráfico. Trata-se de um cerco estratégico ao coração do poder venezuelano. Do outro lado, a reação de Maduro não demorou. Visivelmente pressionado, o ditador venezuelano ordenou a mobilização de mais de 25 mil soldados, deslocando tropas terrestres, blindados e unidades de artilharia para a costa norte do país, o ponto mais próximo da presença americana. E não parou por aí. Nas últimas horas, a Força Aérea Venezuelana colocou em ação caças russos Sukhoi Su-30, exibidos em voos rasantes durante manobras militares transmitidas ao vivo pela televisão estatal. A mensagem era clara. Maduro quer mostrar que está preparado para resistir a qualquer incursão americana, mesmo que, na prática, o poder militar venezuelano seja infinitamente menor. Especialistas consultados por veículos internacionais como The Guardian e France 24 afirmam que esses exercícios são muito mais simbólicos do que operacionais. Na visão deles, Maduro tenta projetar força para consumo interno em meio ao crescente isolamento internacional e ao temor de que Washington possa, de fato, estar planejando uma operação cirúrgica para capturá-lo ou desestabilizar o regime. Mas por que essa movimentação está acontecendo agora? E o que exatamente os Estados Unidos estão buscando com essa demonstração de poder militar? Para entender o verdadeiro motivo dessa movimentação militar no Caribe, é preciso olhar muito além das manchetes. O que está em jogo aqui não é apenas a relação conturbada entre Estados Unidos e Venezuela, mas sim uma complexa disputa geopolítica que envolve poder, recursos estratégicos e influência global. Oficialmente, o Pentágono afirma que a operação faz parte de um esforço de combate ao narcotráfico, uma justificativa usada repetidamente por Washington desde que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou Nicolás Maduro e membros do alto escalão chavista de liderarem uma organização criminosa conhecida como Cartel de los Soles. Segundo as investigações, essa rede seria responsável por enviar toneladas de cocaína para o território americano, utilizando a estrutura do Estado venezuelano como plataforma logística. Mas para especialistas militares e ex-oficiais do Departamento de Defesa, essa explicação é apenas a ponta do iceberg. O envio de forças de elite ao Caribe faz parte de uma estratégia muito mais ampla: enfraquecer o regime chavista de dentro para fora e reduzir drasticamente a influência de Rússia e China na América Latina, dois aliados fundamentais de Maduro.
A Venezuela, apesar da sua crise econômica e política, ainda detém as maiores reservas de petróleo do mundo. Para Washington, a presença crescente de empresas e militares russos e chineses nesse setor estratégico representa uma ameaça direta aos interesses americanos no hemisfério. Fontes citadas pelo Miami Herald e pela CNN afirmam que a administração Trump considera a atual situação insustentável. Enquanto Moscou fornece armamentos avançados e assessoria técnica ao regime, Pequim oferece crédito e infraestrutura em troca de petróleo e influência política. O objetivo por trás dessa movimentação no Caribe, portanto, é mandar um recado claro. Os Estados Unidos não vão permitir que um governo autoritário alinhado a adversários estratégicos continue operando impunemente no seu quintal geopolítico. Além disso, existe uma razão interna importante. Com o aumento da pressão política doméstica, Trump quer mostrar força e liderança no combate ao narcotráfico e ao autoritarismo. Duas pautas que têm grande apelo entre seus eleitores. Demonstrar que Washington está disposto a agir com firmeza no Caribe fortalece sua imagem de líder implacável na defesa dos interesses nacionais. Ao mesmo tempo, fontes do Conselho de Segurança Nacional indicam que a operação atual também funciona como um teste para medir a capacidade de resposta do regime de Maduro. A presença maciça de navios de guerra e tropas de elite perto do litoral venezuelano é uma forma de pressionar Caracas e observar como o regime reage sob estresse militar. Um passo fundamental caso uma intervenção mais direta venha a ser considerada no futuro. Do lado venezuelano, essa leitura também está bastante clara. O próprio ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, afirmou em rede nacional que o imperialismo americano está testando nossa determinação e nossa capacidade de defesa. Ele disse ainda que qualquer violação do espaço aéreo ou marítimo venezuelano será respondida com fogo. Mas por trás desse discurso inflamado, a realidade é que o regime chavista está sob enorme pressão. O avanço das sanções internacionais, a crise econômica sem precedentes e a perda de apoio popular criaram um cenário de fragilidade interna sem igual. Para muitos analistas, essa vulnerabilidade é justamente o que está motivando Washington a agir agora, quando Maduro está mais isolado do que nunca. O que estamos vendo no Caribe, portanto, não é apenas uma demonstração de força. É um movimento calculado, com objetivos estratégicos claros: isolar Maduro, conter a presença de potências rivais no continente e preparar o terreno para possíveis operações futuras. Mas o que exatamente a Venezuela está fazendo para tentar resistir a essa pressão? Até onde Maduro está disposto a ir para evitar uma confrontação direta com os Estados Unidos? A chegada das tropas americanas ao Mar do Caribe colocou o regime de Nicolás Maduro em estado de alerta máximo. A presença de 8 navios de guerra, destroyers equipados com mísseis de longo alcance, aeronaves de reconhecimento e unidades de elite dos marines foi interpretada em Caracas como o maior ato de intimidação militar dos Estados Unidos nos últimos anos. Maduro sabe que não tem poder militar para enfrentar diretamente o exército mais poderoso do mundo. Mesmo assim, ele decidiu reagir, e sua resposta foi dramática. Mobilizou cerca de 25 mil soldados para regiões estratégicas próximas à costa, ordenou exercícios militares em larga escala e colocou caças russos Su-30 e sistemas de defesa antiaérea em posição de combate. Nos últimos dias, imagens exibidas pela televisão estatal venezuelana mostraram colunas de tanques sendo transportadas para bases costeiras, unidades de infantaria realizando simulações de combate e lançadores de mísseis sendo posicionados ao longo do litoral. O regime apresentou tudo como exercícios de rotina, mas ninguém no Pentágono acredita nessa versão. Esses movimentos são vistos como uma tentativa de mostrar que a Venezuela está pronta para lutar se necessário, mesmo que o desequilíbrio de força seja gigantesco. Maduro sabe que não pode vencer uma guerra convencional. O que ele tenta agora é aumentar o custo político e humano de qualquer intervenção americana. A presença de caças russos nos céus caribenhos chamou especialmente a atenção de Washington. O Kremlin tem sido um dos principais fornecedores de armamento avançado à Venezuela, e especialistas afirmam que pilotos russos podem estar auxiliando diretamente as forças venezuelanas nesses exercícios. Além disso, relatórios de inteligência apontam que navios de guerra venezuelanos começaram a operar em áreas próximas às rotas marítimas onde a Marinha Americana realiza patrulhas. Essas manobras aumentam o risco de incidentes, uma colisão acidental, aproximação mal calculada ou até mesmo um disparo não intencional poderiam servir como gatilho para um confronto direto.
Maduro também intensificou sua retórica política. Em pronunciamentos recentes, o líder chavista afirmou que a Venezuela não aceitará intimidações e que qualquer agressão será respondida com fogo e sangue. Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos. Ele chegou a acusar os Estados Unidos de preparar um plano para roubar os recursos naturais venezuelanos e disse que sua revolução lutará até o último homem. Mas por trás do discurso inflamado, há sinais claros de preocupação dentro do regime. Fontes próximas ao alto comando militar disseram ao Miami Herald que a ordem de colocar tropas em alerta não é apenas simbólica. Há medo real de que operações especiais americanas possam ocorrer a qualquer momento, especialmente após a série de ataques que destruíram 3 embarcações venezuelanas em menos de 3 semanas. Esse temor não é infundado. Analistas de defesa acreditam que, caso Washington considere Maduro uma ameaça direta ou tenha provas concretas de atividades ligadas ao narcotráfico, uma operação de captura do presidente venezuelano, conduzida por forças especiais, é uma possibilidade real. Seria uma operação arriscada e controversa, mas não impossível. O cenário atual, portanto, é extremamente volátil. De um lado, os Estados Unidos exibem poder e enviam um recado claro de que não vão tolerar um regime aliado de potências rivais operando impunemente no seu entorno estratégico. Do outro, Maduro responde com demonstrações de força e uma escalada militar que aumenta perigosamente o risco de um erro de cálculo. A pergunta agora é: até onde cada lado está disposto a ir? A história mostra que conflitos como esse muitas vezes não começam com uma declaração de guerra formal, mas sim com um simples incidente, um disparo isolado ou uma decisão impulsiva no momento errado. O que está acontecendo hoje no Mar do Caribe vai muito além de um simples embate entre Estados Unidos e Venezuela. Por trás desse confronto direto, existe um jogo de poder global, e nele, 2 atores têm papéis fundamentais: Rússia e China. A presença de caças russos nos exercícios venezuelanos não é coincidência. Desde 2010, Moscou vem transformando a Venezuela em um dos seus principais aliados estratégicos no hemisfério ocidental. O país caribenho se tornou um destino crucial para armas, tecnologia militar e treinamento oferecidos pelo Kremlin. E essa parceria se intensificou ainda mais nos últimos anos. Segundo analistas, oficiais russos podem estar diretamente envolvidos na coordenação dos exercícios que estão ocorrendo neste momento no Caribe. Além disso, relatórios de inteligência indicam que navios de guerra russos podem estar se deslocando discretamente pelo Atlântico em direção à região, possivelmente para reforçar a presença russa em águas próximas aos Estados Unidos, algo que não acontece desde a Guerra Fria. Esse apoio não é apenas militar. Moscou também fornece assessoria em cibersegurança, vigilância e inteligência, ajudando Caracas a se proteger contra possíveis operações americanas. A China, por sua vez, adota uma abordagem diferente, menos militar e mais econômica, mas igualmente estratégica. Pequim é hoje um dos principais credores da Venezuela e já concedeu dezenas de bilhões de dólares em empréstimos em troca de petróleo. Além disso, empresas chinesas atuam em setores-chave da economia venezuelana, como infraestrutura, telecomunicações e energia. Para os estrategistas chineses, a crise no Caribe é uma oportunidade de ouro. Enquanto os Estados Unidos se concentram em conter o avanço russo na Europa, a presença americana no hemisfério ocidental é colocada à prova por um regime aliado de Pequim a poucos quilômetros de suas fronteiras. E é exatamente isso que preocupa Washington. Não se trata apenas de Maduro. Trata-se de um ponto avançado de influência russa e chinesa no continente americano. Uma espécie de Cuba do século XXI, como alguns analistas têm descrito. Funcionários do Pentágono alertaram que a combinação de apoio russo e financiamento chinês está permitindo à Venezuela manter um nível de resistência que seria impossível isoladamente. Sem Moscou e Pequim, o regime de Maduro provavelmente já teria colapsado. Mas a presença dessas duas potências também torna a situação muito mais perigosa. Se houver um confronto direto entre forças americanas e venezuelanas, a resposta russa, seja militar, política ou cibernética,
pode escalar o conflito para além da região. E Pequim, mesmo que não intervenha diretamente, poderia usar a crise para enfraquecer a posição dos Estados Unidos em negociações comerciais ou disputas estratégicas em outras partes do mundo. Em outras palavras, o que está em jogo no Caribe não é apenas o destino de Nicolás Maduro, é a credibilidade global dos Estados Unidos e a disputa por influência entre as maiores potências do planeta. Para muitos analistas, esse momento marca o início de uma nova fase da competição geopolítica global, uma guerra de influência que se estende agora ao hemisfério ocidental. E qualquer passo em falso pode transformar um confronto regional em uma crise com consequências planetárias. Cenários possíveis. O que pode acontecer a partir de agora? Com milhares de soldados americanos já posicionados no Caribe e mais de 25 mil militares venezuelanos se mobilizando em resposta, a pergunta que todo o mundo está fazendo agora é: o que pode acontecer a partir daqui? A verdade é que o conflito entrou em uma fase extremamente delicada, e segundo especialistas em segurança e defesa, 3 cenários principais estão no horizonte, e cada um deles pode mudar radicalmente o rumo da história na América Latina. Cenário 1. Continuação da pressão militar e operações cirúrgicas. O primeiro cenário, e o mais provável no curto prazo, é a continuidade da estratégia atual dos Estados Unidos: manter a pressão máxima sobre Caracas com operações navais, missões de inteligência e eventuais ataques pontuais. O objetivo dessa abordagem é sufocar financeiramente o regime chavista e neutralizar suas fontes de financiamento ligadas ao narcotráfico sem a necessidade de uma invasão total. Esse tipo de operação pode incluir o bloqueio de rotas marítimas usadas para o transporte de drogas, a destruição de embarcações suspeitas e até mesmo a infiltração de unidades especiais para capturar figuras-chave do regime. Cenário 2. Operação de forças especiais para capturar Maduro. O segundo cenário, mais arriscado, mas também discutido dentro do Pentágono, seria uma operação cirúrgica para prender Nicolás Maduro. Analistas lembram que os Estados Unidos já têm experiência nesse tipo de missão, como no caso da captura de Manuel Noriega no Panamá, em 1989. Uma operação dessa natureza teria o objetivo de desmantelar o regime rapidamente, neutralizando sua liderança sem a necessidade de uma guerra convencional. No entanto, o risco aqui é alto. Se a operação falhar ou encontrar resistência inesperada, o conflito pode escalar rapidamente e envolver não apenas forças venezuelanas, mas também a resposta indireta de aliados como Rússia e China. Cenário 3. Escalada e confronto direto entre Estados Unidos e Venezuela. O terceiro cenário é o mais perigoso e também o mais imprevisível. Um confronto direto entre forças americanas e venezuelanas. Isso poderia acontecer caso um incidente inesperado ocorra, como o abate de um avião americano, a destruição de um navio de guerra ou a morte de soldados de ambos os lados. Nesse ponto, a pressão diplomática seria substituída por uma resposta militar em larga escala. Especialistas acreditam que, nesse caso, as forças venezuelanas não teriam chances de resistir por muito tempo. A diferença tecnológica, logística e operacional entre os dois países é gigantesca. O risco maior, no entanto, seria a reação dos aliados do regime. Uma escalada desse tipo poderia arrastar Rússia e China para um confronto indireto com os Estados Unidos, seja com apoio logístico, operações cibernéticas ou até ameaças em outras regiões do mundo. Independentemente do caminho que essa crise siga, uma coisa é certa: o cerco contra Nicolás Maduro nunca esteve tão apertado. A presença de tropas americanas no Caribe representa a maior demonstração de força dos Estados Unidos na região desde a Guerra Fria, e o regime venezuelano sabe que está jogando contra o tempo. Para muitos analistas, a grande questão agora não é se haverá uma mudança no poder na Venezuela, mas sim quando e como ela vai acontecer. Seja através de pressão econômica, operações militares limitadas ou de um confronto direto, o destino de Maduro parece estar cada vez mais fora do seu controle. Será que Washington vai seguir aumentando sua presença militar até forçar Maduro a ceder? Ou será que o líder venezuelano vai apostar todas as suas fichas em uma resposta armada, mesmo que isso leve a um confronto direto com os Estados Unidos? O certo é que o relógio está correndo, e cada novo passo nessa escalada pode mudar radicalmente o futuro da Venezuela e o equilíbrio de poder na América Latina. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Maduro vai resistir até o fim, mesmo sabendo das consequências? Ou acredita que ele pode ser derrubado por uma operação militar surpresa dos Estados Unidos? E se você chegou até aqui, não se esqueça,
inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o que realmente está acontecendo no Caribe. Nós seguimos acompanhando cada movimento dessa crise e voltaremos aqui com novas análises, atualizações e informações exclusivas. Até o próximo vídeo e prepare-se, porque a história ainda está longe de terminar.